Descendo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Mais um dia que o Senhor nos concede para aprender com Ele. Glória a Jesus. Meu Deus e meu Pai, que estamos, Senhor, para aprender com o Senhor. Eu tenho aqui, Senhor, a Tua palavra, a palavra de Deus. Aleluia. Que nenhum ser humano poderá interpretá-la, pois só iremos conhecer se o Senhor nos revelar. Amém, Jesus. Aleluia. Pois enquanto isso não acontece, é como um cego olhando a Bíblia. Obrigado, Senhor, pelo entendimento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, de poder, Senhor, ler a Tua palavra e entender. Obrigado, Senhor, por tudo. Aleluia. Ilumina, Senhor, nosso entendimento, para que possamos compreender tudo que o Senhor nos falar nesta noite. Não somente nós que aqui estamos, Senhor, mas todos que nos assistem pela internet, pelo Facebook. Aleluia. Ilumina, Senhor, o coração de todos, o entendimento de todos, para que todo, Senhor, seja agraciado. Senhor, ó Deus, pela Tua graça, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja anjo a favor de todos, ministrando essa maravilhosa graça, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu sou o pastor Francisco Lira, MGA João Pessoa. Pastora Célia, glória a Deus. Presbítero Souza, Glória a Deus. aleluia. E aqui estamos, glória a Jesus e todos os filhos de Deus, aleluia. Amado, eu gostaria de, antes de dar o tema, ler um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 5. Glória a Jesus, aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Você aí está nos assistindo pelo Facebook, pega caneta, papel e Bíblia. Aleluia. Para que a gente possa aprender nesta noite. A pastora Célia vai ler na versão NVI. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora vamos ver esse mesmo versículo na versão Almeida
atualizada. Glória a Deus. Amém. David Souza, pode ler. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Amém? Amém. Ora, amados, abençoado, o apóstolo João, ele nas epístolas dele, em uma das epístolas, ele fala assim: o que vimos e ouvimos, isto vos ensinei, vos escrevi. Então, João viu e ouviu Jesus de Nazaré, ou seja, Jesus homem, Jesus carne, né? Aqui está dizendo, de agora em diante, assim de agora em diante, de agora o quê? Depois da cruz, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos conhecido a Cristo assim, agora contudo já não o conhecemos mais desse modo. Amém? Ou seja, não conhecemos mais como Jesus de Nazaré, Jesus homem, mas Jesus Cristo, Espírito. Glória a Deus. Então Paulo está dizendo aqui, não somente, né, com respeito a Jesus, mas com respeito a todo, a ninguém mais, como ele diz assim, assim de agora em diante, a ninguém mais consideramos, a ninguém mais, não somente Jesus, mas a ninguém mais. Amém? Não é mais segundo a carne, agora é segundo o Espírito. Glória a Deus. Glória. Amém? Ou seja, se assim nós entendemos, a carne ela não vai nos dominar para satisfazer os seus desejos, os seus prazeres. Amém? Ela vai ser subjugada, né? O Espírito que vai dominar. Glória a Deus. Por isso, perguntava a Paulo, irmão, então poderemos continuar pecando, então, já que é pela fé, já que estamos salvos? Como iremos pecar se estamos mortos para o pecado? Amém? Verdade. Então, se estamos mortos, então o que é que nós somos? Espírito. Então a ninguém mais conhecemos segundo Espírito. Glória a Deus. Então, é a partir daqui, né, desse entendimento, que nós vamos entender hoje a pregação de hoje e o tema de hoje, que é: a verdade vos libertará. Glória. Amém? Amém. O tema de hoje é: a verdade vos libertará. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, veja que já conhecemos, né, que não é mais Jesus de Nazaré. Não conhecemos mais, não consideramos mais assim desse jeito. Jesus segundo a carne, Jesus homem, Jesus de Nazaré, mas agora é Jesus Cristo. Glória. Glória a Deus. Amém? Amém. Qual é o tema? A verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Glória a Deus. Toma, a verdade vos libertará. Ou seja, enquanto nós não conhecemos a verdade, nós somos atraídos, somos levados como uma pluma nas águas de um rio. Ela vai com velocidade. Amém? Assim, sem esse conhecimento, nós iremos ser levados para a religiosidade. E é assim, somos levados
numa velocidade que, quando percebemos, já estamos lá, vivendo como um religioso. Amém? E não como Cristo, pois a palavra de Deus diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Como é que eu vou imitar a Deus? Está entendendo? Como é que eu vou imitar a Deus? Deus é Espírito. Então eu tenho que agir como Deus, como Espírito, não mais como carne, não mais cedendo os desejos, as vontades, os pensamentos carnais. Nós devemos pensar sempre nas coisas lá de cima. Amém? Então, começando, o tema é: a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Então, amado, aqui no livro de João, capítulo 1 de João, glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 17. Vamos ler, pastora Célia vai ler na NVI, versão NVI. Glória a Deus. Aqui, amado, nós lemos em mais de uma versão para ver que não tem manipulação. Amém? Ninguém está manipulando a palavra de Deus. É o que está escrito. Se está escrito, eu creio. Amém. E eu creio como está escrito. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora vamos ler também em outra versão, né, na versão Almeida atualizada. E você aí acompanha aí na sua versão, entendeu? Se é NVI, se é Almeida atualizada. A minha é King James, né? Atualizada também. Pode ler, presbítero. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Então, a graça e a verdade, ou seja, a verdade vos libertará. Então, Jesus vem trazer o quê? A verdade e a graça. Ou seja, a graça e a verdade. E sabemos que a verdade é quem? Né? A palavra, como diz no capítulo, no versículo 1 de João, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? Ou seja, está falando de quem? Hein? Está falando de quem? De Jesus, né? Agora eu vou ler aqui no capítulo, no versículo 17, na versão King James. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Ou seja, abençoado, o que é que nós temos que pregar? A graça e a verdade. Entendeu? Nós temos que pregar o que Jesus veio trazer, que é a graça e a verdade. A lei veio por Moisés. Ora, quem pregou a lei? Os que vieram antes de Cristo. Os que vieram antes de Cristo pregaram a lei.
Pois Jesus diz, né, que a lei e os profetas duraram até João Batista. Então a lei findou ali. Amém? Vamos ler o versículo 1. Pastora Célia. A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Amém? Amém. Almeida atualizada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória a Deus. Versão King James. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Amém. Aí o versículo 8 diz assim: e ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. No versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Glória a Deus, amém? Amém. Então aqui, veja, está falando de Jesus. Jesus é a palavra, e a palavra é a verdade. Amém? Amém. Então a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis a verdade, conhecereis a Jesus. Amém? Que é a verdade. A graça ela é rejeitada porque a graça é Jesus. Jesus veio trazer a graça e a verdade. Aí a graça é rejeitada como Jesus foi no princípio rejeitado pelos religiosos. A graça também hoje é rejeitada pelos religiosos. Por quê? Por que os religiosos rejeitaram Jesus? Porque Jesus ele mostrava, ele trazia um sentimento de liberdade. Jesus trazia um sentimento de liberdade, mas os religiosos não querem liberdade, porque liberdade significa eles ficarem sem lucro nenhum. Entendeu? Porque o que dá lucro aos religiosos é o povo ficarem preso na religiosidade, preso a eles, dependendo deles. Amém? Dependendo deles. Mas Jesus trazia um sentimento de liberdade. As pessoas se sentiam livres. Os curados eram libertos, os cegos enxergavam, os paralíticos andavam, os mudos falavam, os surdos ouviam. Então havia o que? Liberdade. A graça é isso. A graça traz um sentimento de liberdade. Nós estamos livres, não estamos mais presos a nada. Por quê? Porque a ninguém mais conhecendo segundo a carne. É como o camarada está lá na prisão, se converte lá, mas não se sente preso, porque traz um sentimento de liberdade, ele está livre. Amém? Amém. Ora, no livro de Romanos, capítulo 10 de Romanos, Romanos 10, Romanos 10, 4. Pode ler, pastora? Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Glória a Deus, amém? Amém.
Versão Almeida atualizada. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Glória a Deus. Amém? Aqui diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, a justificação só pode existir sem a lei. Com a lei não pode existir justificação, pois o fim da lei é Cristo. A lei conduziu a Cristo. Agora não é mais a lei, agora é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Amém? É o Espírito Santo que substituiu a lei. Veja que a lei estava no papel. Precisaria saber ler, Tem pedras. ou ouvir, né? Aí precisaria de alguém que lesse, que alguém que ensinasse. Mas tinha muitos que não tinham acesso, nem sabia, né? Nem conhecia a lei. Agora, o Espírito Santo, que substituiu a lei, está dentro de nós, habita em nós. Amém? Amém. Nos guia a toda verdade. Agora, quem é das obras da lei não pode ter dois guias, né? Não pode ter a lei guiando ele e o Espírito Santo, ou um ou outro. Amém? Vê como é que é grave? Então o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Glória a Jesus. Amém? Amém. O tema de hoje é A Verdade vos libertará. vos libertará. A verdade vos libertará. Vamos lá para João 5. Glória a Deus. João 5, capítulo 5 de João, versículo 19 a 21. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O tema de hoje é: a verdade vos libertará. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode ler, pastora? João 5. João 5, versículo 19 ao 21. Jesus lhe deu esta resposta: eu lhe digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a administração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Amém? Amém. Até o 21. Glória a Deus. Vamos ouvir também na versão Almeida atualizada, do 19 ao 21. Mas Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica,
assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Amém? Amém. Terceira versão, né? Aqui diz: retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Amém? Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza. E mostrareis e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Aleluia. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem Ele deseja. Amém? Amém. Veja, a quem Ele quer, né? Quem Ele quer também aí, né? Na versão Almeida, Que Ele quer. final do versículo 21, Vivifica aqueles que quer. aqueles que quer. Ele quer. Ele que Ele quer. E aqui, a quem Ele deseja. Amém? Está claro ou não está claro que é a escolha dele? Glória a Deus, amém. Ele falou para dizer: não fosse vós que me escolheste, eu vos escolhi. Amém? Então está bem claro aqui que Ele dá vida a quem Ele quer. Amém. Ou seja, né, todos sabem que sem Deus estávamos mortos, né? Em delitos e pecados estávamos mortos. Mas Ele nos deu vida. Amém. Porque fizemos alguma coisa? Não. Como ele diz aqui, a quem Ele desejar, Ele desejou dar vida a nós. Amém. Foi o desejo dele nos vivificar, nos dar vida. Amém? Por isso que essa vida não deve ser negligenciada. Ele nos deu vida, nós estávamos mortos. Poderíamos estar, né, como muitos estão aí, mortos, né? Sem rumo, sem direção, com a vida destruída. Poderíamos estar assim, mas Ele desejou nos dar vida. Mas para negligenciarmos? Amém? Não, mas para viver para Ele. Glória a Deus. Amém? Para vivermos para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 35. Pastora Sérgio. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo, vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Até o 37. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Glória a Deus. Amém? Amém. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouviste a sua voz, nem contemplastes a sua face. Glória a Deus. Amém? Amém. Versículo 51. Tem? Hein? Tem não. Vai até o 47. 6,51. Sim.
6:51. Capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Glória a Deus. Amém? Amém. Proibido Souza, 6:51, na versão Almeida atualizada. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Ora, aonde Jesus deu essa carne? Pela vida do mundo. Na cruz. A cruz. Na cruz. Né? Mas os religiosos, né, eles fabricam, né, uma hóstia, né, um pão, e aí diz o quê? Que é o corpo de Jesus, que é a carne de Jesus. Um pedaço de pão, né? Que é a carne de Jesus. Aí aquela hóstia. E aí um caso de vinho diz que é o sangue de Jesus. Mas dá a vida que ele deseja. Entendeu? Veja que a carne que ele deu pela vida do mundo foi lá na Cruz. cruz. Amém? Foi na cruz. 53, pastora Célia. Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Amém? Amém. Almeida atualizada. Proibido Souza. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Olha, isso que Jesus falou, muitos dos seus discípulos, né, foram embora, largaram Jesus. Como alguém pode... Comer a carne. Zumbi, canibal. Como alguém pode suportar isso? Pode alguém suportar uma palavra dessa? Amém? Pode alguém suportar uma palavra dessa? Em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna de vós. Versículo 54, pastora Célia. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, lembra do carcereiro? Quando Paulo e Silas foi libertado da prisão, o carcereiro chegou: irmãos, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que é que ele falou? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Em tua casa. Tu e tua casa. Amém? Crê. Né? Crê. Então, como é que nós poderemos ter a vida eterna? Como ele diz aqui, né? 54. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? A vida eterna. Como eu posso herdar a vida eterna? Proibido Souza. Crendo. Comendo. Crendo. Foi o que Paulo disse para o carcereiro. O carcereiro disse: irmãos, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele falou o quê? Crer no Senhor Jesus. Então, a salvação é crer em Jesus. Glória a Deus. Como ele diz, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo Da justiça, do Pecado e do juízo. entendeu? Do pecado. Por que do pecado? Porque não creram nele. Então é preciso o quê? Crer em Jesus. Amém? Então ter a vida eterna
Jesus está dizendo, se não comer a carne dele e beber do seu sangue, não terá vida eterna. Como é que eu tenho a vida eterna? Crendo. Então, comer a carne de Jesus e beber o seu sangue é o quê? Crer. Crer na palavra, crer no que está escrito. Crer na obra da cruz, né? Porque aonde ele deu a carne dele? Pela vida do mundo? Na cruz. Então, crer na obra da cruz é comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. Amém? Todo aquele que comer da minha carne e beber o meu sangue, ou seja, crer na obra da cruz, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Amém? Amém. Ora, eu vou falar de algo que eu ouvi, que alguém comentou. Numa certa igreja, num dia de Santa Ceia, estavam ceando um cálice, né, e o pão, né, e aí passou e todo mundo pegou, e aí começa aquela troca, né, trocando os cálices, trocando o pão. Aí o pastor vem, troca, e aí ficaram observando que tinha um casal que estava bêbado, drogado, noiado mesmo, estava lá ceando e trocando o pão com o pastor, né? Trocando. Aí, quer dizer que, porque eles comeram aquele pão, beberam aquele sangue, aquele cálice, eles agora têm a vida eterna? Porque o que ele está dizendo? Se comer da minha carne e beber do meu sangue, terá a vida eterna. Todo aquele. Veja que não faz acepção de pessoa. Amém? Não faz acepção de pessoa. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Então veja que não faz acepção de pessoa. Ou seja, está falando de quê? De crer em Jesus Cristo. De crer na obra da cruz. Amém? Crer na obra da cruz. É simples. Veja como a palavra de Deus é simples. Né? Mas por que é difícil de compreender? Por causa da religiosidade. O religioso, ele não entende as coisas espirituais. Ele entende aquilo que pode tocar. Lembra de Tomé? Se eu não ver a mão e tocar na mão, né, no escravo, e tocar no lado direito dele, não vou crer. Amém? Por quê? Tomé era o quê? Incrédulo, religioso. Ou seja, religioso é incrédulo. Né? (55), pastora. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Amém? Está assim também a sua? Uma coisa. Está igual, né? 54 e 55 igual. (56). Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Glória a Deus. Uma coisa. Está bem? Aquele que comer da minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ora, como eu estava falando desse casal noiado, né? Drogado. Ou pode ele ter a vida eterna e Jesus permanecer nele. Está entendendo? Para isso acontecer é preciso o quê? Crer. Não comer o pão, né? Como eles estavam comendo lá o pão e bebendo um cálice de suco de uva, né? E às vezes é do mais barato, né? Às vezes é do mais barato. Mas estão fazendo lá para Deus, não?
mas às vezes é do mais barato, é do mais fraquinho, né? Você acredita que já teve gente que pegou aquele quiçuco, né? Quiçuco, na época era quiçuco, hoje hoje é outro nome, como é que é? Diga a marca não, para não divulgar a marca, né? Dizer a marca, né? Entendeu? Aquele suco de Suco em pó. em pó, né? Em pacotinho. Entendeu? Para Santa Ceia. Aí é o sangue de Jesus. R$1. R$1, né? É o sangue de Jesus. Aí o camarada come aquele pedaço de pão, né? Às vezes é integral, né? Aquele pão caixa, né? Que chama de caixa. Pão de forno. Entendeu? Aí, né, é a carne de Jesus. Aí estão comendo a carne de Jesus, quer dizer, quem comer a carne dele e beber o seu sangue, tem o quê? A vida eterna. Amém? Tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Aquilo nada muda. O que vai mudar? O que vai fazer uma transformação na vida do ser humano? É crer em Jesus, ou seja, crer na obra da cruz. É crer na obra da cruz. Crer em Jesus é crer na obra da cruz. Porque qualquer religioso crê em Jesus. Entendeu? Então, o crer em Jesus é crer na obra da cruz. É crer que Ele fez tudo, que Ele salvou, que Ele curou, libertou, né? Santificou, justificou. Mas o quê? Glorificou. Glória. Glorificou. Isso aonde, gente? Na cruz. Na cruz. Então, comer a carne de Jesus e beber o seu sangue é crer nessa obra que Ele fez. Glória a Deus, amém? Pastora leu 56, né? Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Olha só, ó, se alimenta de Jesus. Se alimentar de Jesus é comer o quê? A palavra. É se alimentar da palavra. Amém? É se alimentar da palavra. Versículo 57, o presbítero está igual? É bom. Está igual? Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, ou seja, da palavra, né? Viverá por minha causa. Aleluia. Ou seja, né, aqui está falando de quê? Né, João 1,17b, né? A graça e a verdade. Entendeu? A graça e a verdade. Amém? 58 para encerrar. Quer dizer, esse capítulo, né? Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Amém? Está igual? Este é o pão que desceu do céu. Ora, quem desceu do céu? Jesus. Jesus. Versículo, capítulo 1, versículo 1, que era o quê? Verbo. O verbo, a palavra, né? Entendeu? Então, o pão que desceu do céu, a palavra. Esse é o pão que desceu do céu. De modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Por quê? Tem a vida eterna. Amém? Então,
Como eu posso herdar a vida eterna? Crendo em Jesus Cristo, ou seja, crendo na obra da cruz, crendo que Ele me salvou na cruz. Os religiosos não dizem que a qualquer momento você pode perder a salvação? Pode perder a vida eterna? Como pode alguém perder algo que é eterno? Então nunca foi eterno, não é verdade? Se alguém pode perder algo e pensava que era eterno, não era eterno, era uma coisa qualquer, menos eterno. Porque eterno é Para sempre. para sempre, não se perde algo que é eterno. Amém? Então, crer no Senhor Jesus, ter a vida eterna, herdar a vida, veja que a vida eterna é uma herança, né? Você não conquista uma herança. Amém? Uma herança é de agora estamos, aquele que comer deste pão viverá para sempre, porque tem a vida eterna. Glória a Deus. João 8. O tema é: a verdade Vos libertará. vos libertará. O pessoal de Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ora, então tem que vir a Jesus, tem que vir. Ora, quantas pessoas estão com a vida toda destruída, casamento, né, saúde, viciados, né, escravo, sem trabalho, sem emprego, vida financeira, tudo destruído, mas não vem a Jesus. Amém? Não vem a Jesus. Jesus diz: vinde a mim. Quer transformação? Vinde a mim. Quer cura? Vinde a mim. Glória. Quer libertação? Vinde a mim. Mas não vem. Amém? João 8,14. Pastora Célia. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunho em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Amém? Amém. Olha, o religioso, né? O religioso ele não sabe de onde Jesus veio, nem para onde ele vai. Mas como assim? Porque o religioso crê em Jesus de Nazaré. Amém? Do Jesus de Nazaré. E o primeiro versículo que nós lemos foi qual mesmo? Alguém lembra? 2 Coríntios 5,16. De agora em diante, a ninguém mais conhecemos Segundo a carne. segundo a carne. Amém? A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Não é mais Jesus de Nazaré. É Jesus Cristo glorificado. Glória a Jesus Deus. glorificado. Ele foi para o Pai e nos deu um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nós, pois não recebemos espírito de escravidão. Amém? Nós não recebemos espírito de escravidão. Amém? Amém. Versículo 14, está igual? É igual. Igual? Respondeu Jesus, assegurando-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim
e para onde vou. Todavia vós não sabeis de onde venho e para onde vou. Pastor Célia, 15. Veja só. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Amém? Amém. Está igual aí? Está viu? Está igual? Ó. Amém. Vós julgais de acordo com a carne. Ora, o primeiro versículo nós lemos: de agora em diante ninguém mais conheceu segundo a carne. Jesus diz que vocês, religiosos, julgam segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Amém? Jesus diz: eu a ninguém julgo. Jesus não julga ninguém. Amém. Porque ele ainda é o quê? Salvador. Glória. Ele é o Salvador. Haverá um tempo que ele virá como juiz, né, para julgar. Nós vamos aproveitar esse momento que ele é Salvador, tá? Ninguém julga. Pastora Sara. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Amém? Está assim igual ao seu? Eu estou com o Pai que me enviou. É a mesma coisa. E Amém. mesmo que eu julgue, meu julgamento é verdadeiro, pois não estou só, mas eu estou com o Pai que me enviou. Amém? 17. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Amém. Está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. 18. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Amém. Glória a Deus. 19. Então lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Amém? Amém. Veja, né? Não conheciam a Jesus. Por quê? Porque eles não conheciam a Jesus. Eu li aqui. Né? Então, está assim o seu, versículo 19. Então lhes perguntaram ele: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se conheceis a mim, da mesma forma conhecereis a meu Pai. Amém? Então eles não conheceram Jesus, por quê? Porque não conheciam Jesus. Porque eles não conheciam Jesus. Como Jesus diz: vocês não me conhecem. Se vocês me conhecessem, também conheceriam o Pai. Vocês não me conhecem. Veja que nem os discípulos conheciam, né, Jesus. Né? Porque eles, quando queriam que Jesus mostrasse o Pai, aí Jesus começou a falar, Felipe, aí Felipe fala para Jesus: Senhor, não enrola não, né? Eu estou A quarta versão. explanando, né? Estou explanando. Mestre, não enrola não. Só mostra-nos o Pai, isso nos basta. Não fica enrolando, contando história e tal. Mostra-nos o Pai, isso nos basta, né? Ele falou assim: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quer dizer, ele quis dizer: não fica enrolando, contando história. Estava crendo. Né? Entendeu? Aí Jesus disse: há tanto tempo estou convosco e não me conheces. Amém? Por que eles não conheciam? Nem os discípulos, nem os religiosos, que é o que Jesus está falando aqui, versículo 19. Por quê? Porque estavam cegos. Pai são um. Porque estavam em véu. Hein? Estavam no Nós já véu. lemos. Estavam na lei. Nós lemos o Estavam versículo. conhecendo Jesus sobre a carne. Isso, no versículo 15, né? 16. 15 diz por que eles não conheciam Jesus.
carne. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Entendeu? Eles viam, né, segundo a carne. Julgavam padrões humanos. Então via Jesus. E quem era Jesus? O carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de Judas, irmão de João. Estava lá as suas irmãs. Entendeu? Como é que ele julgava Jesus? Assim. Então eles não conheciam Jesus. Amém? Nem os discípulos, né? Nem os discípulos conheciam Jesus. Ora, e quem é Jesus hoje para nós? É a graça. A graça é Jesus. Jesus é a graça. Glória a Deus. Amém? Então, eles não conhecem Jesus. Os religiosos daquela época não conheciam Jesus. E os religiosos de hoje também não conhecem Jesus. Amém? Não conhecem Jesus. Se conhecesse Jesus, Jesus disse: conheceria também meu Pai. Porque eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ora, aquele que se une ao Senhor Será é um só com Ele. Ou seja, eu, Francisco, né? Eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Eu e o Pai somos um. Por quê? Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito. Só com ele. Só com Ele. É um espírito com Ele. Então, eu e o Pai somos um. Glória. Mas aí, quem me ouvir, né? Quem me vê falar isso, aí, versículo 15, né? Aí vai me julgar segundo os padrões humanos. Entendeu? É tipo assim, ó, eu estava conversando com um rapaz, com a vida dele toda destruída, contando lá os problemas dele. Pois é. Aí ele disse, sabe, mas todo mundo tem que passar por certas coisas, né? Eu digo, não, nós viemos aqui comer o melhor dessa terra. Você está assim por causa das suas escolhas. As suas escolhas que levou você a ter esse padrão de vida que você tem agora. Aí ele disse, o senhor também o senhor também fez muitas coisas erradas, né? Aí, quer dizer, aí já me julgando. Aí, então, peraí, não é a minha vida que está sendo falada aqui, nós estamos falando de você, do seu padrão de vida, entendeu? Dos seus problemas, dos meus problemas, eu não falei nada da minha vida, entendeu? Quer dizer, então, as pessoas olham para você e julgam você segundo os padrões humanos, entendeu? Nós lemos até o versículo de 19, né? Foi? 31 e 32. Tudo certo? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Aí foi quando, né? Eles haviam falado, nós somos, quando falam, vocês querem também ser discípulos dele? Nós somos discípulos de Moisés, né? Aí Jesus diz, então, versículo 31 e 32, versículos 1 de Souza. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Jesus. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém? Então, veja que nós falamos do pão que caiu do céu, do pão que desceu do céu, entendeu? Aquele que comer a carne de Jesus, a carne que Jesus diz que daria pela vida do mundo, tudo isso é o quê? Como ele está dizendo aqui, se permaneceres na minha palavra.
Tudo isso é a palavra, que é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Amém? Amém. Como Jesus falou para a samaritana, né? Se beber da água que eu lhe der, que é o quê? A palavra, né? Se beber da água que eu lhe der, ela falar, jamais terá sede, e ela fará no seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória. Amém. Amém? A palavra de Deus. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará da religiosidade. Aleluia. Glória a Deus. Jesus falou com eles, né? Libertar de quê? Da religiosidade. Porque é o que estava atrapalhando eles, né? Ela era a religiosidade. Porque julgava Jesus segundo os padrões humanos. A religiosidade não permitia eles verem espiritualmente. E não permite até hoje. Amém? Até hoje não permite. A religiosidade não permite o crente, né, a ver, né, espiritualmente, ver as coisas espiritualmente. Como andar por fé. O que é andar por fé? O religioso, o andar por fé é crer em vitórias, é crer em conquista, é crer que aquilo que ele está buscando ele vai alcançar. Isso não é viver por fé. Isso é ter fé. Viver por fé é como diz o Salmo 37:5, né? O que diz o Salmo 37:5? Entrega Teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. entendeu? Ou seja, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, depende dele, e tudo mais Ele fará. Viver por fé é isso, é confiar em Deus. Amém? É confiar, não é crer que vai vencer, que vai conquistar. Isso é ter fé. Viver por fé, ou seja, não por vista, né? É confiar. Amém? É confiar. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Amém, Jesus. Foi boa essa palavra? Amém, Jesus. Glória. Glória a Deus. Graça e paz. Todos Amém. que nos assistem na internet.